Então, bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre não perverter o julgamento na passagem do Torá do Êxodo 22, 23. Então, nessa passagem nós podemos entender que não perverterás o julgamento. O Talmud explica que um juiz não pode dispensar qualquer tratamento diferenciado aos litigantes e ele não pode dirigir-se asperamente a um e severamente ao outro. Se um dos litigantes está sendo, o outro não deve estar de pé, mesmo de modo a condição social, econômica, religiosa ou intelectual dos litigantes não podem influir no julgamento, apesar da natural e nobre tendência humana de desprivilegiar os mais fracos em detrimento dos mais poderosos. Então nós podemos entender nessa passagem do Talmud que o litigante não pode fazer preferências e nós não podemos aceitar certos tipos de preferências, ou seja, pessoas que saem ilesas de crimes, assassinatos, terrivelmente, sem punição prévia. Essas pessoas são um exemplo à sociedade do que nunca deve ser feito. E elas riem na cara da justiça, falha e mórbida, por causa dos seus erros e dos seus feitos escandalosos, de privilégios ocultos. E o Talmud explica que essas pessoas estão livres. Essas pessoas que cometeram assassinato, que mataram pessoas, que destruíram nações, de corrupção, de indulgências, de favoritismo, de nepotismo e de tantos outros ismos. Essas pessoas, sim, estão livres. E o povo não. Então, junta-se aquela música do Cazuza, que nós estamos presos e eles estão livres. Os assassinos estão livres, mas nós não estamos. Então nós entendemos, a Legião, se eu não me engano, que essas situações estão acontecendo no Brasil ou no mundo por falta de jurisprudência coercitiva. Pessoas que tenham vontade de prender meliantes, pessoas que estão cometendo crimes e simplesmente desaparecem. Pessoas vão à casa dos outros com faca para tentar esfaquear pessoas e estão livres. E muitas delas se deem como livres inexistentes, somem do mapa praticamente. Porque não há uma jurisprudência coercitiva determinante e excessos de trabalho a uma superintendência, às vezes atolada de movimentos e de processos e de tal e tal. E você acaba não querendo incomodar essas pessoas. Não, eu não vou incomodar essas pessoas porque o meu propósito não é esse. Porque foi uma coisa tão simples, vem uma pessoa, invade sua casa, tenta te esfaquear, é uma coisa simples. Torna-se uma coisa simples, tem coisas maiores a serem feitas. E aí está a falha na justiça, a falha na lei e a liberdade de pessoas que não devem estar livres. Então o Talmud diz que nós não devemos, a jurisprudência não deve privilegiar meliantes e desprivilegiar outras pessoas, porque obviamente vai ter uma liberdade, vai dar uma liberdade a essas pessoas que elas não podem estar na rua. Como pessoas que não podem ganhar dinheiro, ficarem com dinheiro porque eles executam outras pessoas. E esses criminosos, esses bandidos, malfeitores da humanidade, que pagam, eles são os mesmos que estão na guerra e que nós estamos vendo seus carros que estão favorecendo a guerra de outras pessoas, ou as bombas que estão caindo, que são daquele país. Vamos rastrear. Um rastreador bom, psíquico, vai ver que a bomba é dos Estados Unidos, ou vai ver que o carro é da Alemanha. Então, temos que entender que é a mão daquela pessoa que está agindo naquele momento. A justiça deve ser feita, e essas pessoas que cometeram crimes sexuais, crimes que estão hoje em julgamento em grandes metrópoles, devem ser presas e devem ter seu dia de
propagado à nação e como exemplo. E os humildes que não podem se defender, os humildes que não podem simplesmente ter uma autodefesa, estão morrendo muitas vezes dentro de cadeias, dentro de presídios, porque pegam um sabonete, pegam um quilo de sabão em pó ou muitas vezes meio quilo de carne. E essas pessoas de grande escalão, de altos peixes, estão matando pessoas, inclusive televisivamente. Tá bom, gente? E ninguém age com relação a isso, porque há falha na justiça. O litigante que favorece o outro e desfavorece o pequeno, porque o pequeno não pode oferecer nada a ele que o maior ofereceria. E aí manda procurar a justiça, manda procurar a delegacia e fica lá os processos. E o meliante que cometeu seus crimes e seus maus feitos na rua para matar e esfaquear outras pessoas. E assim o mundo vai se abarrotando de criminosos e de falhas nos sistemas jurídicos a olhos vistos. E fica o nepotismo, a falta de interesse, muitas vezes a condição elevada de assassinatos, porque essas pessoas não param de matar. Essas pessoas vão continuar a matar, elas tiveram sorte e elas vão continuar a fazer o mesmo esquema, se derem condição financeira a elas, e derem autonomia, e derem carta branca, indo em programas de televisão, e indo informação, e dando tudo para elas continuarem a matar pessoas, continuarem a pagar propina e matar pessoas. E assim nós vemos hoje o que nós estamos vendo nos Estados Unidos. Um dos maiores movimentos de pedofilia e de abuso sexual, livre, se livrando de todas as jurisprudência, porque existem pessoas por trás dele que são maiores. E ele não vai abrir a carta dessas pessoas. Então fica esse alerta aqui da justiça no país e no mundo.